Quem são esses 4 seres viventes que estão no meio e ao redor do trono? Segundo Champlin, o simbolismo dos 4 seres viventes parece combinar o simbolismo que há nos livros de Ezequiel e Isaías. Os querubins de Ezequiel eram 4 em número, o que se verifica também aqui, no tocante aos seres viventes. E é interessante notar que algumas descrições babilônicas trazem gênios ou guardas com 4 asas, na forma de um boi, de um leão, de um homem e de uma águia, tal como se vê no 7º versículo deste capítulo. Nos escritos judaicos, a função desses seres era o de sustentar a plataforma sobre a qual estava o trono de Deus, transformando-a numa espécie de carruagem celestial. No trecho de Isaías 6, versículo 1 ao 7, os serafins aparecem como seres celestes, mas com 6 asas cada. Esses figuram perto do trono como guardiães, a entoarem incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tanto os querubins de Ezequiel como os serafins de Isaías tornaram-se figuras importantes nos escritos judaicos posteriores e com frequência eram vistos juntos, aliados aos ofanins, uma personificação dos olhos nas rodas da visão celeste de Ezequiel. Esses nunca dormiriam, mas guardam constantemente o trono de Deus e seus muitos olhos fazem essa vigilância ser completa e absoluta. O número 4 muito provavelmente envolve, de alguma maneira, os poderes dos céus, os poderes da terra, as 4 extremidades da terra e os 4 ventos. Além disso, incorporam em si mesmos a natureza dos ofanins, dotados de muitos olhos, indicando a vigilância perante o trono, visando a proteção do mesmo, bem como uma sabedoria geral que a tudo vê, dotados por Deus de propósitos especiais. Cada um deles tinha apenas uma cabeça, ao passo que nos antigos escritos judaicos tinham 4. Porém, o que se pensa acerca dessas cabeças? Leão, boi, homem e águia. Arthur Blomfield pensa que elas representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei, Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, Marcos. O homem mostra Jesus como o homem perfeito, Lucas. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu, João. Segundo Adolf Pohl, quando o homem da antiguidade ficava parado debaixo do céu noturno, semeado de milhares de estrelas, cintilando de todos os lados, não havia como afastar a ideia de Deus que vê e sabe tudo. Inversamente, quando a divindade era apresentada, era imperioso falar dos muitos olhos. Por isso, estes seres cheios de olhos também estão intimamente relacionados à essência de Deus. Enquanto o próprio Deus não se torna concreto nesta visão, estes personagens apresentam a sua majestade. Fazem parte dela o seu saber sublime e sua presença acima de todos os acontecimentos deste mundo. Grande número de olhos. Mas, igualmente, seus poderes e efeitos superiores. Rosto de leão, touro, ser humano e águia. H.B. Sweet e William Barclay pensam que elas representam a totalidade da natureza. Os 4 seres viventes representam todo o nobre, forte, sábio e rápido da natureza. Cada figura tem preeminência em sua própria esfera. O leão é supremo entre os animais selvagens. O boi, entre os animais domésticos. A águia é a rainha das aves. E o homem, o supremo entre todas as criaturas viventes. Os 4 seres viventes representam toda a grandeza, poder e beleza da natureza. Aqui vemos o mundo natural trazendo a sua adoração ao que está no trono. A natureza louva ao Criador. O comentário Brodmann e muitos outros comentaristas, como William Hendrickson, pensam que os 4 seres viventes representam seres angelicais. E Hendrickson diz que há uma relação próxima entre essa visão toda do trono e os capítulos 1 e 10 de Ezequiel.
Em ambos os casos, esses seres são chamados viventes. Em ambos os casos, o número simbólico é 4. Em ambos os casos, a aparência de suas faces é comparada à de homem, leão, boi e águia. Em ambos os casos, eles são intimamente associados ao trono. Em ambos os casos, fogo se move do e para os seres viventes. Do trono saem relâmpagos. Em ambos os casos, se diz que esses seres viventes têm olhos por diante e por detrás. Em ambos os casos, um arco-íris contorna o trono com o qual os seres viventes estão associados. As poucas diferenças na descrição dos seres viventes não devem nos surpreender. De fato, devemos esperá-las. Eles estão em total harmonia com o distinto propósito que cada autor tinha em mente. Ezequiel 10:20, porém, nos diz com mais palavras que os seres viventes são os querubins. Portanto, é bastante provável que, aqui em Apocalipse, os seres viventes sejam também os querubins. Eles são uma ordem maior de anjos, uma das mais altas. Os querubins guardam as coisas santas de Deus. A canção deles é a canção dos anjos. Em Isaías, os serafins cantam esse hino. Por que então não o cantariam os querubins? Eles são descritos como leão, novilho, homem e águia, demonstrando, respectivamente, as seguintes características: fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez. Essas são as características dos anjos. Os querubins não representam todas as criaturas, como alguns consideram, pois quando a Bíblia quer usar a linguagem de toda criatura, ela o faz com precisão. E é importante lembrar que esses 4 seres viventes estão novamente em foco na ocasião do início da abertura dos 7 selos, participando ativamente deste ato inicial da redenção de todas as coisas. Mais adiante, por ocasião do derramamento das 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, novamente um destes seres viventes é visto entregando estas taças aos 7 anjos incumbidos por Deus de derramá-las sobre a terra. Todos estes fatos nos levam à conclusão de que eles não apenas vivem em permanente estado de adoração a Deus, mas também participam ativamente do processo redentor, cumprindo ordens emanadas diretamente do trono de Deus.